Eu nunca tive tanta vontade de vir para a casa do Senhor como hoje. Um domingo comum, né? Nada de anormal, nada de... Mas eu estou muito grata a Deus porque o Senhor me deu um livramento de morte. Hoje eu estou até um pouco nervosa porque é muito forte, irmãos. E no momento em que eu fui acidentada, eu literalmente falei: Senhor, eu confio em Ti. E na sexta-feira passada, sem ser essa, a anterior, eu estava indo para o trabalho e eu fui de metrô naquele dia, desembarquei na estação Barra Funda do metrô. E tem um local, eu estou acostumada a passar por aquele local, só que ele não tem muita segurança para o pedestre. E para eu atravessar a rua e chegar na faixa de pedestre, eu tenho que atravessar essa rua. E foi exatamente o que eu ia fazer. E eu olhei para a minha esquerda para ver se vinha ônibus, porque é um local que só sai ônibus, tanto do terminal quanto de viagem, porque é um terminal rodoviário. Eu olhei e não vinha nenhum ônibus. Só que a minha falha foi ter caminhado mais um pouco. Então eu caminhei mais um pouco, só que eu perdi a visão dos ônibus que vinham. E nesse momento eu acreditei na que eu já tinha visto e atravessei a rua. E nesse momento foi quando eu ouvi um grito. E junto com o grito eu vi o impacto do ônibus em cima de mim, né? É inexplicável eu ter sido impactada desse lado meu aqui. Porque pela minha disposição ali para atravessar a rua, era para eu ter sido pega de trás, ou ainda, sei lá, de frente, mas não nessa lateral aqui, que foi onde o ônibus impactou com o meu corpo. Eu fui lançada e eu caí de bruço. E eu estava com uma mochila nas costas ainda, para piorar a situação. E no momento em que eu caí de bruço, eu mantive a minha consciência. Em nenhum momento eu perdi a consciência. Eu fiquei o tempo todo, eu não me movi, né, pela situação, fiquei o tempo todo imóvel. Aí juntaram todas aquelas pessoas e ali eu pensei, eu perdi meus movimentos. E veio o desespero, né, no meu coração, o choro, mas eu me lembrei do Senhor. Eu falei: Senhor... E eu lembrei de um texto que está lá no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu confiarei no Senhor. E aí começou toda a movimentação para chamar resgate. Irmãos, eu vi a mão de Deus em tudo. As pessoas que estavam ali próximas. Teve um rapaz que ele trabalhava com raio-x, olha só. Ele estava dentro do ônibus e ele falou: calma. E ele não deixou ninguém mexer em mim, ele não deixou ninguém tocar em mim. E chegou o resgate, fui para o hospital. Eu fui ainda, os bombeiros me levaram para o hospital particular. Os bombeiros não podem levar, eles precisam, tem um protocolo de levar para o hospital público. Eles me levaram para o particular. E naquele momento eu dei entrada, a equipe médica maravilhosa já estavam me esperando e fizeram toda a triagem e já identificaram se tinha lesão ou não, se era grave ou não. E aí eu entrei, eu acho que umas 9 horas no hospital e eu fui sair, era quase 5 horas. E quando a médica, eu vou resumir, tá? Porque é longo, mas quando a médica entrou na sala, isso por volta de umas 4 horas, acredito, ela virou para mim e ela falou assim: olha, fica calma, porque você foi totalmente preservada. Nenhuma fratura, nenhuma lesão. A única coisa que eu tive foi um hematoma no meu pulmão, bem pequena, que ela falou.
Mas que isso, ela falou, olha, fica tranquila, porque não é nada grave, tanto que eu sinto ainda as dores. Ela falou, vai demorar um pouquinho. Até a Paloma também me ajudou muito, eu fiquei muito desesperada, mesmo depois de tudo, já em casa. E ela falou, fica tranquila, essa dor vai passar. O pior, você nasceu de novo. O médico, que é o ortopedista, ele falou assim para mim, os seus anjos estavam de plantão. E eu falei, é o Senhor Jesus na minha vida, é Deus. Eu não tenho palavras para expressar o que eu vivi. Eu nunca imaginei viver uma situação como essa, mas aprove o Senhor guardar a minha vida, não me levar, porque era para eu ter ido, irmãos, era para eu ter ido. Mas o Senhor ainda tem um propósito para se cumprir na minha vida. E assim, quando a pastora, ela fala, busquem desesperadamente, eu nunca senti um desespero tão grande pelo Senhor. Não só naquele momento que eu estava naquela situação, mas nesse momento a gente se sente muito frágil. A gente acha que tem um controle de muitas coisas na nossa vida. A gente acha que os planos que a gente faz, eles vão dar certo porque eu estou fazendo, porque eu vou fazer. Irmãos, eu tinha uma série de coisas naquela sexta-feira para fazer. E eu não fiz. Mas o Senhor esteve comigo. E eu já sou apaixonada por esse Deus. Eu já sou... Eu falo lá em casa que eu não tenho como expressar o quanto eu amo o Senhor. Só que agora eu continuarei falando desse amor, desse Deus que é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Quando você vier à igreja, venha desejando esse Deus, porque a minha visão mudou. A minha visão, ela vai ser, Senhor, eu te quero mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. É muito sério, irmãos. A nossa vida é isso, é como a palavra diz, é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, nós não sabemos como estaremos amanhã. Eu achei que eu não estaria aqui me movimentando. Eu achei que eu não fosse mais ministrar dança junto com as meninas. Naquele momento foi um fio de coisas que passaram pela minha cabeça. Eu não vou mais poder advogar da forma como eu advogo. Será que eu vou estar presa numa cadeira de roda? Mas eu me lembrei de uma palavra. A bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vivi a bondade do Senhor, porque quantas pessoas não sofrem acidentes e são ceifadas ou têm sequelas. Irmãos, eu não tive nada. Eu falo que os machucados que eu tive, os ferimentos e essa dor que eu sinto, não é nada perto do que eu poderia ter vivido, perto do que eu poderia ter acontecido. Então, eu sou fruto de um milagre e eu quero agradecer ao Senhor, agradecer à igreja. Eu não vou citar nomes porque eu seria injusta se eu esquecesse alguém, mas eu quero agradecer. Principalmente o pastor Luiz, que foi me buscar, ele viu o meu estado. Mas olha, eu recebi como um abraço cada oração, cada intercessão, cada palavra, cada ligação. Muito obrigada. Porque foi a mão do Senhor também, através da vida de todos vocês. É muito bom estar inserido numa família que ama Cristo acima de qualquer coisa. Obrigada, igreja, amada igreja. A eu e a minha família, a gente agradece a vocês por tudo. Amo vocês. Amém. Amados, ela todo dia, ela acorda às 5 horas da manhã para orar.
E naquela manhã Deus acordou? É verdade, eu acordei 5 horas da manhã, acordei muito angustiada, muito. E eu não discerni, eu não consegui discernir o que era, então eu comecei a orar em línguas. E aí eu comecei a orar em línguas e após isso, o Senhor me deu um texto também maravilhoso que é... E eu falava, Senhor, dê ordem aos teus anjos a meu respeito. E depois me veio aquele texto, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E o meu coração se aquietou, eu comecei a me arrumar e fui trabalhar, e aconteceu esse acidente. Então, o Senhor ainda, além de ter me dado o livramento, né, de tudo, Ele ainda me alertou e me avisou, para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Dê melhor salva de palmas ao nosso Deus, amém?